Olá, sejam bem-vindos a mais uma divulgação científica da UFABC. Meu nome é João Pedro e eu vou apresentar para vocês algumas curiosidades sobre o cultivo de arroz. Parece chato, mas acredite, não é, vocês vão ver. Vocês sabiam que algumas espécies de animais aquáticos podem beneficiar os ecossistemas de arrozais, aumentando sua produtividade, estabilizando o nitrogênio do solo e diminuindo o uso de pesticidas? É isso que veremos no artigo de Liang Gu, que é chamado de Using Aquatic Animal as Part to Increase Size Wild and Maintain Soil Nitrogen in the Paddy Ecosystems. Em tradução, seria usando animais aquáticos como parceiros para aumentar o rendimento e manter o nitrogênio do solo nos ecossistemas de arrozais. Esse estudo foi realizado ao longo de 4 anos, de 2017 a 2020, com 3 experimentos de campo e 3 experimentos de mesocosmos, ou seja, 3 monoculturas de arroz e 3 coculturas de arroz animal aquático. As espécies utilizadas nas coculturas foram a carpa comum, o caranguejo peludo chinês, também conhecido como caranguejo de Xangai, e a tartaruga chinesa de casco mole. A escolha desses animais específicos se deu ao seu devido fato de terem um período de crescimento, necessidade de água e temperaturas semelhantes, sendo adequado para conviver em parceria com arroz. Ao final dos 4 anos, foi constatado que as plantações foram habitadas pelos animais foram mais produtivas, continha menos pragas e com maior estabilidade no teor de nitrogênio no solo. Agora, como isso aconteceu? Mesmo que as escolhas de animais se dá pelo fato de terem características parecidas com as plantações de arroz, mas arrozais podem ser critérios bons locais para os animais viverem? A resposta é sim, as plantações fornecem um habitat de águas rasas adequados para as espécies, e os experimentos foram em locais diversos, tudo para que a questão ambiental seja de forma adequada. Com isso, o experimento com a cocultura de arroz da carpa foi realizado em condado em Quantin, província de Zhejiang, no sudeste, uma região montanhosa, e a cocultura do arroz caranguejo foi realizada no condado de Panshan, província de Liangyang. O local foi escolhido devido à proximidade com o mar, e o campo arroz de tartaruga foi realizado no condado de Denyin, província de Jiangyin do norte. Esse condado é aberto e plano. Os climas de campos das carpas e das tartarugas são subtropicais, de mansões. Já a dos caranguejos é continente de monções. Assim, podemos ver que os animais não sofrem interferência de clima e localização. Sabendo que todo o ambiente foi propício para um bom desenvolvimento dos animais, precisamos ver como esses animais contribuem para essa melhora nas plantações, pois a resposta ajudaria para uma produção mais sustentável. Falando um pouco mais sobre os experimentos, foram realizados várias formas. Hoje vamos falar sobre as plantações para o estudo, para cada um dos campos, arroz carpa, arroz caranguejo e arroz tartaruga. Foram atribuídos uma parcela de monocultura, que é o tipo de cultura que é onde se tem um cultivo com exclusão de qualquer outro organismo, e uma cocultura, que é quando o cultivo de 2 ou mais cultivos no mesmo ambiente. Para cada um de 6 blocos, esses foram separados por paredes de tijolos de concreto de 50 centímetros de altura, e para as coculturas de arroz de carpa, por placas de PVC com 50 centímetros de altura, e as coculturas de arroz caranguejo por colmeiras de concreto de 1,5 metro de altura para as coculturas de arroz e tartaruga. Durante todo o experimento, os animais foram alimentados com rações normalmente, porém foi observado que, lhes sendo fornecida alimentação, também se alimentavam dos competidores, ou seja, de ervas daninhas, algas, fitoplâncton, zooplâncton, zoobentos. Esse fato já era esperado, pois esses animais são onívoros e, consequentemente, iriam fazer das pragas seus alimentos, fazendo com que o uso de pesticidas não fosse necessário. E a ração que não era consumida e continuava no ambiente funcionava como fertilizante para o solo, assim aumentando a produtividade e tendo maior eficiência no uso do nitrogênio. Sintetizando o que aconteceu, os animais aquáticos reduziram os níveis de competidores, isto é, espécies que surgem nas plantações e passam a competir por água e nutrientes, interferindo negativamente no plantio. Assim, houve um aumento no rendimento de produção e uma diminuição no uso de pesticidas. Além disso, as pragas que são usadas como alimento são convertidas em biomassa, que são utilizados pelas próprias plantas. Isso quer dizer que as pragas são retiradas do ambiente e convertidas em matéria orgânica para beneficiar o solo.
Porém, esse aumento de decomposição da matéria orgânica, além de gerar nutrientes, também aumenta a liberação do gás carbônico. Então, podemos ver que apenas de todos os benefícios da cocultura em relação à monocultura, apenas temos um negativo. Outro ponto onde as coculturas também acabam perdendo para a monocultura é no valor de mão de obra, ou seja, os custos para essa manutenção desses animais fazem com que a manutenção das coculturas sejam maiores que a manutenção das monoculturas tradicionais. Porém, olhando para o valor de produto final, as coculturas são muito mais rentáveis para os agricultores. Isso porque a partir do momento em que são usados produtos químicos para a produção, os grãos podem ser vendidos mais caros e assim acabam sendo compensados o valor gasto com a manutenção. Para finalizar, vale ressaltar que a carne de todas as espécies citadas no assunto é um alimento popular da população local e frequentemente depois da colheita do arroz são usados como alimento. Logo que podemos analisar os resultados encontrados nesse estudo e que as culturas de arroz barra animais aquáticos, que já têm sido praticado em muitos países e que sim são muito eficientes e viáveis também para os agricultores, espera-se que com esse resultado a visibilidade dos benefícios desse tipo de cultura nas plantações sejam ainda maior. Vocês viram? É um assunto muito mais interessante do que parece. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção e até a próxima.